Olá, meus queridos irmãos, meus amigos. Hoje eu quero estar trazendo para você uma mensagem da parte de Deus que fala quando Davi, ele abençoou os soldados que não foram para a guerra com a mesma porção daqueles que foram com ele guerrear, que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7 ao versículo de número 10, que nos diz: Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Abimeleque: Traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Meus queridos irmãos, essa mensagem que nós temos hoje, nós sabemos que Davi, ele fugindo da perseguição de Saul, nós vemos que ele foi buscar auxílio na terra dos filisteus, que era inimigo do povo de Israel. E nós vemos aqui, meus queridos irmãos, estou dando aqui uma introdução para vocês entenderem a mensagem, que Davi, a promessa dele, ele já tinha sido ungido rei, estava onde? Que ele ficasse em Israel. E quando ele foi para a terra dos filisteus, ele não consultou a Deus, ele não buscou a Deus. E chegando na terra dos filisteus, o rei dos filisteus, o rei dos filisteus, deu a ele o que? A cidade de Ziclag, para que ele morasse, para que ele habitasse lá. Ele foi bem recebido na terra dos filisteus. Nós entendemos, meus irmãos, que Davi ficou ali um certo tempo, mas chegou um momento, meus queridos irmãos, que os filisteus intentaram guerrear contra a nação de Israel. E Davi estava morando lá com os filisteus, e Davi era guerreiro. E Davi, ele se propôs a lutar contra os seus irmãos, contra a nação de Israel. Mas quando eles estavam indo, eles foram repreendidos pelos próprios filisteus que estavam junto do rei, dizendo: olha, esse não vai conosco, porque na hora da batalha ele vai se arrepender e vai voltar contra nós. E ali o rei, entristecido, pediu que Davi voltasse, e Davi voltou. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que quando Davi ele vai para a terra dos filisteus, ele fugiu do quê? De Saul, da perseguição, fugiu da morte, fugiu da fome, fugiu da perda, ele fugiu pela sua vida. E nós vemos que chegando na terra dos filisteus ele estava tranquilo, mas quando ele volta da batalha onde os filisteus iam guerrear com os judeus, com a nação de Israel, ele encontra a cidade de Ziclag em chamas. Tudo estava destruído, levaram cativo seus animais, levaram cativo as suas mulheres, seus filhos, e ali os próprios amigos de Davi intentaram até apedrejá-lo, porque a perda foi grande. E quando Davi chega em Ziclag, aquilo que ele fugiu da perseguição de Saul, ele encontrou em Ziclag. Estava ali a cidade queimada a fogo, suas mulheres levadas cativo, os seus filhos, estava os animais levados cativo, tudo destruído. Então a perda foi muito grande na vida de Davi, porque Davi não havia consultado a Deus quando foi para a terra dos filisteus. Mas nós vemos agora, meus queridos irmãos, que Davi agora ele chama o sacerdote
e pede que traga, que consulte ao Senhor quanto a ir atrás daqueles inimigos que tinham entrado ali em Ziclag, e tinham destruído e levado cativo todas as suas coisas. E Deus manda falar para Davi: vai, eu serei contigo, e de certo eu te abençoarei e te darei vitória. E Davi foi, com 600 homens. Quando Davi vai caminhando, que chega no ribeiro de Besor, 200 já não aguentam a caminhada, porque já estava vindo de uma caminhada onde eles iriam lutar contra a nação de Israel. Estavam cansados, 200 ficaram para trás. E aí, com 400, Davi, ele foi em busca daquele exército. E diz-nos da palavra de Deus que Deus deu um grande livramento para Davi naquele dia. Ele recuperou tudo o que os inimigos tinham levado, e ainda recuperou todo o despojo, toda a riqueza que o exército tinha. Davi tomou posse. Então nós começamos a entender aqui, meus queridos irmãos, quando nós vamos numa batalha, não vamos lutar apenas pelo que nós perdemos, mas vamos lutar por aquilo que é de nosso direito, aquilo que o inimigo enriqueceu em busca da desgraça de muitos. Nós vemos que o exército que tinha atacado Ziclag, nós vemos que eles tinham enriquecido. Davi foi lá e pegou o despojo deles e trouxe para junto de si, para junto do seu povo. E nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que nós devemos lutar, não pelo que nós perdemos, mas por muito mais ainda que o Senhor tem para nos conceder. Às vezes, nós lutamos apenas por algo, mas Deus tem muito mais para nos dar, assim como Deus deu para Davi naquele dia. Deu o que era seu e deu o que era do inimigo também. E nós vemos, meus queridos irmãos, que quando Davi chega da guerra, ele vem, ele traz o despojo, traz tudo que era seu, e quando ele vai repartir o despojo para os seus soldados, para os seus homens, aqueles 400 que foram com ele para a guerra, disseram: esses 200 que ficaram, eles não vão receber juntamente conosco. E aí Davi dá um grande aprendizado, dá um grande ensinamento para aqueles moços e diz: olha, eles também estavam alistados para a batalha. Esse também estava alistado no nosso exército. Eles não foram porque estavam cansados, vão receber do mesmo jeito. Aleluia. Meus queridos irmãos, que ensinamento maravilhoso. Nós, olhando para isso, nós vemos, meus queridos, que lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículo 1 a 16, fala do quê? Fala dos trabalhadores e das diversas horas de trabalho. Um começou a trabalhar às 6 horas da manhã, foi ajustado para trabalhar e ganhar o seu salário no final do dia. Outro foi ajustado às 9 horas da manhã para ganhar o salário do dia. Outro foi ajustado para trabalhar ao meio-dia, e o outro foi ajustado para trabalhar às 3 horas da tarde. Chegou a tarde, na hora que o Senhor foi pagar, ele pagou igual para todos. E aqueles que começaram às 6 horas da manhã, olharam para aqueles que começaram às 3 horas e falaram: não é justo que eles recebam o mesmo salário que nós. E ali o Senhor repreendeu e disse: o dinheiro não é meu? Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Eu não ajustei você para um salário de um dia? Está aí o teu dinheiro. E ajustei ele também para o salário de um dia. Por isso eu paguei o dinheiro. Não é justo eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Assim, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus, Ele faz na nossa vida também. Aleluia! Ele nos abençoa com a mesma bênção daqueles que foram mortos nas fornalhas, com a mesma bênção daqueles que foram apedrejados, aqueles que foram martirizados, aqueles que foram perseguidos, caluniados, injuriados.
o mesmo salário daqueles que sofreram, para que hoje nós estivéssemos aqui falando do amor de Jesus e com a nossa vida salva da perdição desse mundo, nós vamos receber o mesmo salário que eles vão receber. Aleluia! Isso aí, meus queridos irmãos, é a prova do amor de Deus. Por isso, Davi ele foi reconhecido um homem segundo o coração de Deus, porque o amor dele para com o próximo era muito grande. E o amor de Deus para conosco também é imenso, meus queridos irmãos. Por isso, creia que assim como Davi abençoou aqueles 200 que não foram para a batalha, você também está alistado no exército de Deus, e a bênção de Deus, ela recai sobre a sua vida também. Às vezes nós olhamos pessoas grandes, até dentro do nosso meio, pastores, evangelistas, doutores, ensinadores, pessoas que lutam, missionários que sofrem, mas nós vamos receber o mesmo salário, porque nós fazemos parte do exército de Cristo. Aleluia! Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Toma posse, Deus é na tua vida. Não desanima na sua jornada. Ainda que pareça pequeno, você faz parte do exército de Deus e você vai ser abençoado com as mesmas bênçãos daqueles que parecem ser grande, mas você também é soldado, você também está alistado no exército de Cristo. Fiquem todos com Deus, com as mais ricas bênçãos do céu, provinda para o meu e para o seu coração. Amém.